queremos ser muito próximos do Senhor. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, Ele definiu o que é ser um discípulo dEle. A palavra discípulo, por causa da sua raiz ali no grego, ela significa aprendiz. Então, Ele definiu quem é discípulo dEle. Ele definiu quem é aprendiz dEle. E na definição de Jesus, o aprendiz é aquele que ouve e pratica, ouve e obedece, ouve e permanece, ouvindo, obedecendo, praticando, permanecendo no ensino de Jesus, é igual permanecer em Jesus. Só que tem um detalhe: se você ouvir, praticar, permanecer, obedecer, você se tornará igual a Jesus, e por isso que você será chamado discípulo de Jesus, aprendiz de Jesus. João 8,31, nós vamos ler na Nova Almeida atualizada. Você pode acompanhar aqui na tela, se der certo. João 8,31, vamos ler também o verso 32. Então Jesus disse, João 8,31, Nova Almeida atualizada. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então Jesus definiu quem é discípulo dele. Ele definiu quem é aprendiz dele. O discípulo é aquele que ouve a palavra e permanece. Ouve, permanece, obedece, aplica a palavra e automaticamente ele conhece a verdade e ele é liberto. Quem aprendiz de Jesus, discípulo de Jesus, permanece na sua palavra e é liberto. E nós vamos entender isso um pouco mais, lendo alguns versos do Senhor Jesus, presumindo que é fácil, para a gente perceber como é que nós vamos ficar igual a Jesus, presumindo que é fácil. Vamos ler Lucas 6, 27. Em algum momento eu vou ler o 28 e o 31, mas vamos um de cada vez. Lucas 6, 27. Digo, porém, a vocês que me ouvem, Lucas 6, 27. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam, odeiam vocês. Acabamos de ler que o discípulo é aquele que ouve, permanece, ouve, pratica, ouve, aplica, e nós fomos direto agora para um ensino de Jesus. Se formos mesmo discípulos de Jesus, vamos amar os inimigos, vamos fazer o bem aos que nos odeiam, vamos fazer isso, e assim seremos discípulos de Jesus, e nós estamos presumindo que é fácil, nós vamos fazer isso. Agora vamos presumir então que é fácil, que a gente consegue a maior moleza. Se nós realmente amarmos os nossos inimigos, e se nós realmente fizermos o bem para quem nos odeia, nós vamos nos assemelhar a Jesus, porque Jesus amou os seus inimigos. Jesus fez o bem para aqueles que odiavam. Jesus curou os samaritanos que odiavam os judeus e numa certa ocasião jogaram até pedras nele. Os 2 discípulos sugeriram que ele podia mandar fogo do céu e matar todo mundo. Ele fez o bem para os samaritanos e não o mal, mesmo quando ele era odiado pelos samaritanos. Ele fez o bem para os fariseus, para os saduceus, para os seus perseguidores. Ali na cruz ele orou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ali na cruz ele estava morrendo também pelos seus assassinos. De tal maneira que se nós amarmos os inimigos e fizermos o bem para quem nos odeia, nós seremos iguais a Jesus. Estamos presumindo que é fácil, né? Não vamos fazer isso, e não vamos ficar igualzinho a Jesus. As pessoas vão até confundir a gente, né? Em vez de falar pastor Ciro, vão falar pastor Jesus. Vai ser a maior moleza, todo mundo vai perceber que eu estou igualzinho a Jesus. Nós estamos presumindo que é fácil só para a gente perceber que se nós permanecermos, se nós conseguirmos, nós seremos iguais a Jesus. Agora vamos presumir
que a gente não consegue, que parece que é o que a gente não consegue. Se eu odiar o meu inimigo, aí eu não sou mais igual a Jesus, eu sou igual ao meu inimigo. Porque o meu inimigo me odeia, e quando eu odeio o meu inimigo, eu sou igual a ele. Se eu fizer o mal para a pessoa que me odeia, eu sou igual à pessoa que me odeia, porque a pessoa que me odeia, ela faz o mal para mim, e se eu faço o mal para ela, eu sou igualzinho a ela. Mas se eu fizer o bem para quem me odeia, então eu não sou igual a essa pessoa, eu sou igual a Jesus. Se eu amar o meu inimigo, eu não sou igual ao meu inimigo, eu sou igual a Jesus. Nós sabemos, por artigos, entrevistas, filmes, documentários, ainda que nós não sejamos profissionais da área, nós sabemos que as pessoas tendem a repetir os padrões. Se ele nasceu e foi criado num lar de violência, ele tem de ser bem violento. Se ele passou por abusos morais, físicos, sexuais, ele tem de se tornar um abusador ali na frente. Se ele estava num lar que teve suicídios, de repente ele pode também ter uma tendência para suicídios, e os padrões vão assim se repetindo. De alguma forma, nós, na nossa história de vida, tivemos a medida de ódio contra nós, tivemos a medida do fazer o mal para nós, tivemos a medida de inimizades contra nós, e a nossa tendência é vingar, é repetir, é fazer essas coisas, ou seja, nos tornando exatamente iguais àqueles que nos abusaram, que nos agrediram, que nos maltrataram, que nos odiaram, que se tornaram nossos inimigos. A tendência é ser exatamente igual a eles. Mas Jesus disse: se vocês forem os meus discípulos, vocês permanecerão na minha palavra, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vai libertá-los. Vocês não se tornarão igual aos seus inimigos. Vocês não se tornarão igual àqueles que odeiam. Vocês se tornarão iguais a mim. Se vocês ouvirem, praticarem, permanecerem, aí sim vai dar para dizer: ele é o meu discípulo, ele é igual a Jesus, porque ele ama o inimigo, ele faz o bem para quem o odeia. O próximo verso diz assim, Lucas 6, 28. Abençoem aqueles que os amaldiçoam. Orem pelos que maltratam vocês. Verso 31. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Presumindo que é fácil, nós vamos agora abençoar aquele que nos amaldiçoa. Mas é maior moleza, não vamos fazer isso. E nós vamos também orar pelos que nos maltratam. E nós vamos fazer para as pessoas aquilo que nós gostaríamos que elas fizessem para nós. Se nós realmente fizéssemos isso, nós seríamos iguais a Jesus. Abençoar quem nos amaldiçoa é ser igual a Jesus. Orar por aquele que faz maltrato é igual a Jesus. Ali na cruz ele estava sendo hiper maltratado e ele orou: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então o Senhor Jesus retribuiu ódios, rejeições, com milagres, libertações, ensino, exortações. Ele não fez o mal para ninguém. Olha que ele tinha poder. Ele tinha poder, bastava uma palavra, pessoas morreriam. Apocalipse 19. Quando ele voltar, com milhões e milhões de anjos, milhões e milhões de salvos, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na linguagem metafórica, da sua boca sai uma espada de 2 gumes, quer dizer que quando ele falar, tudo vai acontecer. Israel vai estar cercado ali por milhares e milhares de soldados, chamada Guerra do Armagedon, que não será a Guerra do Armagedon. Então, quando Jesus falar, tudo acontecerá. Ele vai destruir o anticristo, o falso profeta, com o sopro de sua boca, como diz o apóstolo Paulo. É a mesma coisa que dizer que ele irá destruí-los ao falar. E Apocalipse 19 diz que ao falar, milhares e milhares e milhares de pessoas cairão mortas. Por isso que um anjo lá em Apocalipse 19 faz um apelo para as aves de rapinas.
olha, vem comer os cadáveres, porque não terá coveiro suficiente para abrir cova, não vai ter caixão suficiente para enterrar os milhares e milhares, quando Jesus voltar em grande poder e glória. Ao falar, muitas pessoas morrerão, e o falso profeta e o anticristo serão lançados no lago de fogo. Ele tinha e tem muito poder, mas em nenhum momento ele retribuiu a rejeição, o ódio, a violência, com maldições e com maltratos. Ele morreu inclusive por essas pessoas. Então, se nós vamos amar os inimigos, se nós vamos fazer o bem para aqueles que nos odeiam, se nós vamos abençoar quem nos amaldiçoa, e se nós vamos orar para quem nos maltrata, nós seremos iguais a Jesus, e não iguais aos violentos, aos agressores, aos abusadores. E sendo cada vez mais iguais a Jesus, as pessoas perceberão e falarão: ali estão os discípulos de Jesus, ali está um discípulo de Jesus, porque não é questão de título, de pastor, de missionário, de apóstolo, não é de questão de certificado, de teologia, ainda que tudo isso aí tenha um certo valor, uma certa importância, mas não é nada disso que define o discípulo. O discípulo é se ele permanece na palavra de Jesus, ele é igual a Jesus. Se ele não permanece no ensino de Jesus, ele é igual aos pecadores, os agressores, os abusadores, os injustos, aqueles que odeiam, aqueles que maltratam, aqueles que são injustos. Então, para ser discípulo de Jesus, temos que obedecer o seu ensino, permanecer, aplicar, porque aí nós nos tornamos iguais a Jesus. Por isso que numa certa ocasião Jesus disse: se vocês amarem só aqueles que amam vocês, vocês são iguais aos fariseus. Vocês vão ter que amar até quem não ama vocês. Vocês vão ter que amar até quem odeia vocês. Vocês vão ter que amar até quem amaldiçoa vocês. Vocês vão ter que amar até quem é injusto com vocês, ladrão das suas coisas, pessoa que faz o mal e deseja o mal, e fala o que não é bom sobre você. Ser discípulo de Jesus é ser igual a Jesus, é amar as pessoas a despeito dos seus pecados, injustiças, é perdoá-los, é fazer para elas o que nós gostaríamos que elas fizessem para nós. Não é retribuir o mal com o mal, mas é retribuir o mal com o bem, e nós vamos ser iguais a Jesus. Mas nós havíamos presumido que é fácil, mas a gente quase que deu risada, né? Porque não é fácil. É muito difícil. Ser igual a Jesus, ser discípulo de Jesus é uma coisa muito, muito difícil. Só que tem uma coisa boa na Bíblia. A Bíblia sempre deixa claro que o que Deus quer é complicado mesmo, é difícil mesmo. E o pecado está em nós lutando contra o Espírito. A Bíblia deixa isso bem claro, que a coisa não é fácil. Mas a Bíblia também diz que é possível. O mesmo Deus que perdoa, o mesmo Deus que salva, é o mesmo Deus que vai santificar e vai libertar. É o mesmo Deus que vai pegar alguém que era violento como o apóstolo Paulo para nunca mais ser violento. Alguém que era ladrão como Zaqueu e que pode parar de ser ladrão, até retribuir o que roubou. Alguém que vivia na prostituição, como algumas prostitutas nos dias de Jesus, e que se tornaram mulheres de ótimo comportamento moral. Então o Senhor muda, o Senhor transforma. Ouça bem, o Senhor muda, o Senhor transforma. Veja bem claro, é isso que a Bíblia ensina. Ele perdoa, Ele salva, Ele muda, Ele transforma. Então é possível ser igual a Ele, por causa dele, do seu amor, da sua graça, de sua misericórdia, mas tem um caminho. Tem um caminho. Jesus adorava linguagem figurada. Então, João 15, verso 5, ele disse assim: eu sou a videira, linguagem figurada. Literalmente, ele não era pé de uva. E vocês são os ramos. Literalmente, eles não eram ramos de pé de uva. Nenhum deles produzia uva, é linguagem figurada. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem
fazer nada. Aqui está o segredo. Jesus ensina o que é ser discípulo dele. É impossível. Se a gente presume que vamos conseguir, fica fácil de entender que seremos iguais a ele, mas logo já percebemos que a gente não é igual a ele, é muito difícil ser igual a ele. Mas ele diz: mas se vocês permanecerem em mim, permanecerem nas minhas palavras, isso vai envolver ler a Bíblia, orar, envolve também frequentar a igreja, envolve também reunião de oração, envolve também separar tempo para Deus e para as coisas de Deus. Mas se você permanecer em mim, e as minhas palavras em você, então vocês vão dar muito fruto. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus está dizendo, sabe, tem muita coisa que a gente pode fazer sem Jesus, né? Se eu fosse incrédulo e fosse um engenheiro, eu podia construir um prédio sem Jesus, ainda que na soberania de Deus seria por causa de Jesus, porque Deus que dá a vida e Deus que está preservando a vida, mas daria para fazer muita coisa sem Jesus. Mas não dá para fazer nada, absolutamente nada, que é espiritual sem Jesus. Ser igual a Jesus é espiritual. Ser igual a Jesus é mudança em nós, que nos torna pessoas espirituais e não carnais. Ser iguais a Jesus é espiritual. E ele disse que é possível por meio dele. Sem mim vocês não podem fazer nada. É a mesma coisa que ele dissesse: ame os inimigos, mas ele continuasse: mas vocês não vão amar sem mim, vocês não conseguem. Olha, faça o bem para aqueles que odeiam, e ele já completasse: ei, mas vocês não vão conseguir, sem mim não. Abençoa aqueles que eu amaldiçoo, mas já vou avisando: sem mim você não vai conseguir. Ora por aqueles que maltratam você, já vou avisando: sem mim você não vai conseguir. Faça o bem para aquele que faz o mal para você, ou faça para as pessoas aquilo que você gostaria que elas fizessem para você. Jesus tivesse acabado de falar e dissesse assim: mas já vou avisando, você não vai conseguir sem mim, mas comigo é possível. É possível. Então a gente pode até fazer a listinha: quem seriam meus inimigos? Eu espero que você só tenha no máximo um, e que não tenha nenhum, mas quem aí, seu inimigo? Faz a listinha: 1, 2, 3, quem sabe no máximo 3. Poxa, quem que me odeia? 1, 2, 3. É quem que me amaldiçoa? Quem que deseja o mal para mim com palavras duras, pesadas? Quem que me maltrata? Faz a listinha aí. Fala agora: Jesus, agora eu vou conseguir. Aqui está meu inimigo. Eu posso odiá-lo como ele me odeia. Eu posso fazer o mal como ele me faz. Eu posso vingar do jeito que me dá vontade de vingar, mas aí eu vou me tornar igual a ele. Eu não serei o teu discípulo, mas se eu permanecer na tua palavra, se eu fizer o que o Senhor mandou, eu vou ser igual ao Senhor. Então agora eu escolho amar o meu inimigo. Esse inimigo número 1, número 2, número 3, por causa desse motivo, daquele outro, por causa dessa situação, daquela e daquela outra, eu escolho agora amar, perdoar, liberar perdão, ser compassivo, e é com o Senhor. Sem mim nada podeis fazer. Eu estou escolhendo, já recebendo toda a ajuda que vem da videira. O Senhor é o tronco e nós somos os ramos. O Senhor é a vida e do Senhor recebemos vida. No Senhor tem poder e nós recebemos poder. No Senhor tem graça e nós recebemos graça. No Senhor tem perdão e nós recebemos perdão. No Senhor tem mudança de vida e nós recebemos mudança de vida. E agora, Senhor, não é por causa que eu sou bom, não é porque eu sou melhor, não é pelos meus estudos, não é pelo meu título, não é pela minha função na igreja, não tem nada a ver. É por causa de Jesus. Sem o Senhor não pode fazer nada, mas agora eu vou fazer. Eu vou amar meus inimigos. O inimigo número 1, 2, 3. Eu espero que você não tenha mais do que 3. Alguém aqui tem mais do que 3? Levanta a mão, nós vamos orar por você. Estou brincando. Faz a lista lá. De quem te odeia. Faça o bem para aquele que te odeia.
Porque se você não fizer o bem àquele que te odeia, você é igual a ele, você não vai ser igual a Jesus. Para ser igual a Jesus, você tem que fazer o bem àquele que te odeia. Faz a listinha, 1, 2, 3. Você vai fazer o bem. Ele mora muito longe, não está precisando de nada, parece que ele é meio rico, mas ele não tem Jesus. Eu vou orar por ele, eu vou abençoá-lo. Quem sabe eu vou aprender a evangelizar com a palavra, eu vou mandar uma porção da Bíblia, sei lá, com uma cartinha. Vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer o bem para aquele que me odeia. Eu vou abençoar aquele que me amaldiçoa, porque se eu não abençoá-lo, eu vou ser igual a ele, mas eu quero ser igual a Jesus. Igual a Jesus, mas como assim? Não é fácil. Mas Jesus diz, permanece em mim, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O primeiro fruto, irmão, é nos tornarmos igual a Jesus. A primeira dimensão do nosso testemunho de crente é ser igual a Jesus. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É uma mudança de vida, de atitude, do jeito de falar, de reações, de falta de vingança, de falta de ódio, de falta de maltrato, de falta de maldição. Ou seja, é uma mudança de vida, porque nós somos cada vez mais iguais a Jesus, porque quem permanece nele e ele e Jesus nessa pessoa dá muito fruto, e a primeira fruta é ser igual a Jesus, é ser diferente. Por isso que eu fiquei meio chocado, meu irmão, durante as eleições, aí os crentes odiando uns aos outros, e os crentes odiando, 60% odiavam o Lula, né? E era bem, nas redes sociais estava claro, eles odiavam mesmo, está bem claro. E 40% dos evangélicos, com medo dos 60%, nem falavam que ia votar no Lula, mas 40% dos evangélicos, segundo pesquisas, votaram no Lula, mas morreram de medo dos 60%, nem abriram a boca. Morreram de medo do pastor, nem abriram a boca. Irmãos, eu confesso para você que eu senti falta de crente falar assim, vamos orar pelos dois candidatos, para eles encontrarem Jesus, para Jesus mudarem as suas vidas, suas famílias, suas histórias. Deus é soberano, vai ganhar esse ou aquele, segundo a democracia, mas se ganhar esse ou aquele, ele pode ganhar debaixo de oração, debaixo de clamor, e Deus pode mudar qualquer um, pode mudar esse, pode mudar aquele, e pode mudar as famílias, e se Deus achar que não é, ele faz o que ele quiser, mas nós vamos orar sendo discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus abençoa. Abençoa, discípulo de Jesus ora por aquele que faz maltrato, discípulo de Jesus abençoa, ora, faz o bem, ama os inimigos, deseja que Deus os toque, os mude, os transforme. Eu me senti meio ET durante as eleições, eu falei, meu Deus, será que o normal de crente é esse aí? Porque eu estou achando que não é isso aí, eu estou fora dessa aí, irmão, estou fora desse negócio aí. Mas parecia um ET, hein? Porque estava todo mundo para todo lado, com farpas para cá, farpas para lá. Mas o discípulo de Jesus é aquele que permanece nas palavras de Jesus. Não que seja fácil, com Jesus é possível. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim não podem fazer nada. O discípulo de Jesus, ele tem que ter humildade, porque ele quer ser igual a Jesus, mas ele não é igual a Jesus. Ele quer permanecer no ensino de Jesus, mas normalmente ele não permanece. Mas ele quer ser o verdadeiro discípulo, o verdadeiro aprendiz, porque ele quer se tornar igual a Jesus e não igual aos seus agressores, aqueles que odeiam, aqueles que maltratam, que o amaldiçoam. Ele não quer ser igual a esses aí, ele quer ser igual a Jesus. Ele sabe que é difícil, ele sabe até que é impossível, mas ele sabe que com Jesus é possível, porque Jesus disse, permanece em mim e vai dar fruto. Permanece em mim, eu vou te mudar. Eu vou te transformar. João 15, 7. Se permanecer em mim, João 15, 7. Se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Jesus está dizendo assim, se você realmente for meu discípulo, cada vez você é igual a mim,
e não igual o mundo de pecado, quando você orar, Deus vai operar. Se você for igual a mim cada vez mais, ser igual a Jesus é difícil, hein? Igual a Jesus tem que amar inimigo. Já faz a listinha aí. Tem que fazer o bem para aquele que odeia. Faz a listinha quem te odeia. É difícil. Mas é possível com Jesus. É possível com Jesus. Todos nós temos um vizinho chato na rua, né? Parece que é uma lei divina. Se tem uma rua, tem um vizinho chato. E é duro amar vizinho chato, não é verdade? Que a palavra já diz, ele é chato. E o chato fala coisas que não são verdadeiras sobre o resto da rua. Mas se você for discípulo de Jesus, você vai abençoar o vizinho chato, você vai orar por ele, você vai fazer o bem para ele, você vai amá-lo. E um dia ele vai falar, o que essa pessoa tem? Porque era para ele me odiar, mas ele não me odeia. Aí você vai poder falar de Jesus. Não é por causa de mim. É que o Jesus que salva é o mesmo que muda, é o mesmo que transforma. Ele disse, sem mim não podeis fazer nada. Permanece em mim, eu nele. Vai dar muito fruto. As orações serão respondidas. Deus vai ser glorificado. E as pessoas falarão, ali está um discípulo de Jesus. Se as pessoas não estão falando, hoje é a noite da gente falar, Senhor, por que será que não estão falando que vira em mim um discípulo de Jesus? João 15, verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai. João 15, 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. O fruto é ser igual a Jesus em primeiro lugar. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Depois, fruto de obras de misericórdia, fruto do jeito que se relaciona com as pessoas, fruto do jeito que é compassivo e perdoador, fruto do jeito que ajuda e edifica e fortalece, encaminha as pessoas para Deus, fruto do jeito que fala de Jesus, do jeito que ora pelos enfermos, do jeito que expulsa demônios, fruto a partir de uma vida mudada, até de um olhar diferente, de um sorriso diferente, de uma palavra de esperança, de fé, de sabedoria, de prudência, de discernimento, de tranquilidade, porque permanece em Jesus e Jesus permanece nele, e assim Deus vai mudando, vai transformando, ele vai conseguindo pela graça de Deus fazer aquilo que Jesus ensina que é para fazer, e ele se torna cada vez mais igual a Jesus. Deus é glorificado e as pessoas falam, e as pessoas percebem, assim mostrarão que são os meus discípulos. Você já percebeu também que o mundo é rigoroso, né? Quando o mundo sabe que alguém vai na igreja, mas não se comporta direitinho, você fala, você não é crente? Você não é crente? Nunca vi um crente assim. Eles ficam zombando do crente, né? Esse é crente, é crente. Aí o crente faz uma coisa, mas você não é crente? Você não pode fazer isso. Isso é o mundo falando para o crente. É o mundo. Mas se ele for igual a Jesus, o mundo também falará, ali está um discípulo de Jesus. Ali está um servo, ali está um santo, ali está um justo, ali está um amoroso, ali está uma pessoa legal, uma pessoa agradável, porque ele vai ser igual a Jesus, porque por Jesus ele vai conseguir. Sem mim nada podeis fazer, mas com Jesus podemos se tornar discípulos dele, segundo a sua graça e segundo a misericórdia. Bom, então ele vai lendo a Bíblia, ele vai aprendendo, ele descobre que é possível, mas ele descobre que tem uns certos tetos, que parece que ele não vai muito além daquele teto, mas o Senhor vai falando com ele que dá para ir além, mas a entrega dele tem que ser para valer. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, mais do que a sua mãe, mais do que a sua mulher, mais do que os seus filhos, dos seus irmãos, as suas irmãs, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, ou como está em Mateus, não é digno de mim. Lucas 14, 27, quem não tomar a sua cruz
que era uma caminhada para execução no Império Romano. Quem não morrer para si mesmo e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. O discípulo de Jesus é aquele que vai se entregar para valer. Em algum momento da vida, a gente pode ter parentes, que poderia ser a mãe, que poderia ser o pai, o irmão, a irmã, que poderia ser alguém da família, que poderia ser a esposa, o marido, que se nós fôssemos naquela linha de raciocínio, nós jamais serviríamos o Senhor, mas é hora que nós temos que dizer: olha, eu entreguei minha vida para Jesus, Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. E algumas esposas, até por causa dos maridos, não podem vir à igreja, mas ainda assim elas falam: eu sou de Jesus. Elas leem a Bíblia, elas oram, elas ouvem os programas no rádio, agora online, e encontra com as irmãs de oração, e ora com as irmãs de oração, mas não consegue vir à igreja, mas fica firme com Jesus. E se tiver que decidir entre aquela opinião do marido e o que a palavra do Senhor diz, ela fica com a palavra, ela fica com Jesus. Essa aí é a primeira decisão, é amar Jesus sobre todas as coisas, até mais do que parentes, mais do que amigos, porque tem uns amigos que, se nós os priorizarmos e andarmos segundo seus hábitos culturais, nós estaremos longe de Deus. E às vezes esposas ou esposos, se seguirem na linha dos seus cônjuges, também estarão muito longe de Deus, então terão que fazer um break aí, né? Um break aí: olha, eu escolhi Jesus, eu amo você, eu amo o Senhor, mas andando nos caminhos do Senhor, já não posso mais fazer essas coisas, não posso mais participar disso e daquilo. Tem que ter uma entrega total. Uma entrega total, e tem que saber que ser igual a Jesus é igual permanecer no seu ensino. É dificílimo, mas tem que saber também que o Deus que perdoa, o Deus que salva, é o Deus que muda, é o Deus que transforma, é o Deus que capacita, é o Deus que pode agraciar até amarmos inimigos, até fazer o bem para aquele que nos odeia, até abençoar quem nos amaldiçoa, e orar por aqueles que nos maltratam, e fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. Agraciados pelo Senhor, é possível. Com entrega para valer, é possível. Aí Jesus disse que esse discípulo é como uma casa alicerçada na rocha. Está lá em Mateus 7, 24, 25, eu não vou ler, mas vou citar: uma casa na rocha. Vem a tempestade, vem o temporal, vem a enchente, e a casa não sai do lugar, porque ela está firme. Jesus disse: se você for o meu discípulo, podemos dizer agora, agraciado por Ele, para que nós sejamos como Ele, fazendo aquilo que parece impossível, nós seremos como uma casa na rocha, inabaláveis. Ou a inimizade do inimigo aumentou, mas ela não tem força para fazer com que eu fique igual ao meu inimigo, porque eu sou tão igual a Jesus que eu continuo amando o meu inimigo. Eu sou tão igual a Jesus que eu continuo fazendo ao bem aquele que me odeia, ainda que o ódio dele aumente. Em alguns casos do mundo, o crente tem até que migrar para outras cidades, outros lugares, outros países, senão os próprios familiares vão matá-lo. Esses lugares de estados que seguem aquela religião mais restrita, né, que proíbe a Bíblia, a pregação, que mistura o Estado e religião, nessas partes aí do mundo, que o Estado e a religião estão misturados, o Estado não é separado da liberdade religiosa. Nesses lugares tem perseguição muito severa, e muitas vezes as pessoas têm que migrar, senão elas não conseguem sobreviver ao ódio que tem lá. Mas por mais que ele migre, para preservar a vida, ele continua amando. Então, logo seja possível, ele manda o testemunho dele. Agora, eletronicamente, está mais fácil, né? Ele grava um áudio para o seu pai, para a sua mãe: eu encontrei Jesus assim, eu não quero magoá-los, mas ele está vivo, ele pode perdoá-los, ele pode mudá-los, ele pode transformá-los. Ou ele tem poder, não só para sermos salvos, mas para sermos iguais a ele. Então, a inimizade do inimigo aumenta, o ódio daquele que nos odeia aumenta, as maldições se multiplicam, os maltratos se multiplicam, mas o crente que é discípulo de Jesus,
agraciado por Ele, para ser igual a Ele, porque permanece no tronco que é Jesus, permanece na sua palavra. Esse crente é que nem uma rocha. O ódio contra ele aumenta, a inimizade aumenta, ele continua fazendo bem, ele continua orando, ele continua amando, ele continua perdoando, porque não é pelo poder dele, é pelo poder do Senhor, é pelo poder do Espírito Santo. Não é porque ele é fácil, é até muito difícil, mas com Jesus é possível. Com Jesus é possível. Agora, o Senhor deixou bem claro também que ser discípulo de Jesus, portanto, não é simplesmente só ouvir e não praticar, só ouvir e não obedecer. E também eu não estou dizendo que é só ouvir e sair obedecendo, eu estou dizendo que a gente quer obedecer e é difícil obedecer, mas nós obedeceremos no poder de Deus, na graça de Deus, pelo Senhor Jesus. Sem mim não podeis fazer nada, mas com Ele é possível e com o Espírito Santo é possível. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E o testemunho, irmãos, começa com a nossa vida mudada e transformada. O testemunho começa com graça de Deus, até para amar inimigo, até perdoar quem nos persegue, até abençoar quem nos amaldiçoa, porque pela graça de Deus e poder de Deus isso é possível. Recebereis poder para ser testemunha, começa com ser transformado para ser igual a Jesus. Sendo igual a Jesus, a gente fala de Jesus, mas quando nós falamos de Jesus, impacta. Porque é uma pessoa diferente, tem um sorriso diferente, tem uma alegria diferente, tem uma paz diferente, tem uma certeza diferente. Tem palavras diferentes no meio da luta, no meio da enfermidade, no dia do funeral lá da família, ele tem uma palavra diferente. No meio da enfermidade, ele tem uma palavra diferente. No meio do ódio, ele tem uma palavra diferente. Não é porque ele é melhor, é porque ele permaneceu na videira. Ele é a videira e nós somos os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, ele se dá muito fruto. Sem mim não podem fazer nada. E quem permanece em mim, na minha palavra, quando orar, a oração vai respondida. Quem permanece em mim, na minha palavra, aquele que é meu discípulo, nisto é glorificado meu Pai, e assim vocês mostrarão que são meus discípulos, quando vocês forem iguais a mim e não iguais àqueles que o ofendem. Isso é possível porque o Deus que perdoa e salva é o mesmo Deus que transforma, é o mesmo Deus que agracia. Em princípio é desesperador, né? Era como se você fosse para o vestibular sabendo que não vai ser aprovado, né? Amo o inimigo, Senhor, mas é isso que eu não vou fazer, eu não vou amar inimigo. Ora por aquele que te maltrata, Senhor, é mais ou menos o que eu não vou fazer. Esse é o nosso normal, mas pelo Senhor é totalmente possível. Para o Senhor Jesus, a gente não tem como enganar Deus, né? Deus disse com a medida com o que nós medirmos, nós seremos medidos. Ele também disse que não tem nada oculto que não será revelado. Ele também disse que nós vamos dar conta de todas as palavras frívolas, ou fúteis, ou sem valor que falarmos, e não tem como escapar de Deus na Bíblia. Então ele sabe quem é discípulo dele e quem não é. Ele não está olhando aqui, ele é perfeitinho, não é isso que ele está olhando. Ele está olhando ali, está um crente arrependido, ali está um crente que quer obedecer, ele tem dificuldades, mas ele está arrependido, ele está esperando da minha graça para conseguir, ele quer mudar, ele não quer ficar nessa vida. O Senhor Jesus sabe disso tudo. Ele sabe que ser discípulo dele não é questão de aparência. Por isso que ele disse também, eu já estou terminando, Mateus 7:20, assim pelos seus frutos vocês os conhecerão, quem entra no reino dos céus. Recentemente, uma irmã nossa está passando uma luta tão grande com o inquilino, que é pastor presidente de uma certa igreja aí, mas o testemunho desse homem é tão ruim. Pelos seus frutos vocês os conhecerão, quem entra no reino dos céus. Verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Por esse critério aqui não vai entrar nenhum. Porque não tem um aqui que faz toda a vontade do Pai. Nós entramos no céu, é porque o Senhor perdoa os nossos pecados pelo sacrifício de Jesus. E nós entramos no céu não para ter no que nos gloriar. Nós entramos no céu porque é o mesmo Deus que salva, perdoa, é o mesmo Deus que capacita para sermos iguais a Jesus, para termos uma vida e um caráter transformado à semelhança de Jesus, que também nos dá poder e autoridade ao ser transformados, de falar com autoridade espiritual e pregar, evangelizar, orar pelos enfermos, expulsar demônios. É pela graça de Deus, é pelo poder de Deus e a glória do Senhor. Mas já faz parte da vontade do Pai querer ser igual a Ele. Paulo diz que Deus opera o querer como realizar no nosso coração. Só de você querer ser igual a Ele, reconhecer que não é igual a Ele, mas com Ele você pode ser igual a Ele. Você não está exatamente igual a Ele, mas você já está querendo, está desejando, está orando, Deus está operando. E Deus vai te usar no nível que for possível você chegar. Verso 22, Mateus 7, 22, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Toma cuidado, hein? Não é toda profecia que vem de Deus, não. Tem espírito adivinho também. Tem pessoa que antes de ser crente andava invocando o que não deve, aquela coisa ruim anda seguindo a pessoa, ele vê tudo, enxerga tudo, mas não quer dizer que está vindo do Espírito Santo. Nós não profetizamos em seu nome. Em seu nome nós expulsamos demônios. Os demônios podem enganar também, fingir que saiu e não saiu. Em seu nome nós não fizemos muitos milagres. Lembra no Novo Testamento, uma mulher encurvada por demônio, um homem mudo por demônio. Nós não fizemos milagres, de repente é demônio expulsando demônio, enganando a pessoa. Aí Jesus disse, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem de mim, vós que praticam o mal. Então não dá para enganar o Senhor. Título de pastor, estudos, aparentemente sinais de profecia, milagres e libertação, não engana Deus. Discípulo de Jesus, o aprendiz de Jesus, ouve, pratica, obedece, aplica. Quanto mais ele ouve, obedece e pratica, mais igual a Jesus, menos igual os seus agressores, os seus inimigos. Sabemos que é dificílimo, mas com Jesus é possível, com o poder do Espírito Santo é possível. Deus só quer que a gente reconheça que é difícil e que nós vamos conseguir, pela graça dEle, pelo poder dEle, permanecendo na videira que é Jesus e nós somos os ramos. Só da gente ter humildade de reconhecer, meus pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Glória a Deus, estou salvo. Deus não está esperando eu bater no 100% de perfeição, porque não vai chegar lá. É pela graça de Deus, pelo sangue de Cristo. Mas agora Ele diz também que Ele quer que eu seja igual a Ele. A palavra do Senhor diz que no futuro nós seremos iguais a Jesus. Quando nós recebermos o nosso corpo celestial, será incorruptível em poder e glória, totalmente santos, totalmente santos. No paraíso, sem o corpo celestial, nós já estaremos lá sem pecado. O problema do pecado é aqui nessa vida aqui, nessa vida aqui que é o problema do pecado. Nós somos destinados a ser iguais a Jesus. Mas para ser igual a Jesus aqui na terra, a gente tem que reconhecer que a gente não é igual a Ele, mas com Ele é possível ser cada vez mais igual a Ele. Nós não seremos perfeitos, mas as pessoas poderão falar, ei, ali está uma pessoa que faz o bem àquele que odeia. Ele podia ter sido vingativo, ele podia ter destruído, ele podia ter mentido, ele podia ter matado, mas ali está uma pessoa que faz o bem para aquele que odeia. Ali está uma pessoa que abençoa os seus inimigos. Ele podia ter vingado, ele podia ter destruído, ele podia ter caluniado, ele podia ter mandado embora da empresa, ele podia tanta coisa, mas ele não fez isso. Ali está uma pessoa que abençoa quem amaldiçoa. Tais pessoas falam tão mal dele, mas ele abençoa, ele não retribui com o mal, ele é diferente, é discípulo de Jesus.
porque permanece na videira, e ele é a videira, nós somos os ramos, quem está nele e ele na pessoa, vai dar fruto, vai ser mudado, vai ser transformado. Ali está uma pessoa que ora por aqueles que o maltratam. Gente, eu vivo isso aqui que eu acabei de pregar, viu? Eu sei a dificuldade de viver isso aqui, mas com Jesus é possível. Com Jesus é possível. Amém? Faz sua listinha. Quem me odeia? Meu inimigo. Quem me maltrata? Quem me amaldiçoa? Perdoa, abençoa. Fala, Senhor, vai ser pelo teu poder, vai ser pelo Espírito Santo. Eu não vou ser igual a essas pessoas. O inimigo quer que eu odeie como ela, e o Senhor quer que eu ame o próximo. Eu não vou ser igual a ela, eu vou ser diferente. Eu vou ser diferente, vai ser pela graça do Senhor, pelo poder do Senhor, pela misericórdia do Senhor, é possível. Amém? Tem uma proposta aqui para você. Na sua mente, você vai fazer a listinha dos seus inimigos, de quem te maltrata, quem te odeia, de quem te amaldiçoa. Enquanto eu estiver orando, você vai perdoar essas pessoas da listinha aí na sua mente. Não fala muito em voz alta não, porque o seu vizinho pode sair contando para os outros. Não estou brincando. Fala muito alto. Vamos ficar em pé. Sabe, às vezes você tem aquele chefe chato, né, que não te valoriza, que joga a sua autoestima lá embaixo. Você tem aquela pessoa no trabalho que quer te derrubar para ver se ele que consegue a promoção. Você pode ter um vizinho chato e você tem um parente chato também. Todo mundo tem um vizinho chato e um parente chato. Não conheço ninguém que não tenha um parente chato. Parente chato é aquele que fala coisas de você de maneira agressiva, te menospreza, não te valoriza, não é verdade? Então, nós todos temos alguém que nos menosprezam, que nos maltratam, que nos odeiam, que se puder fazer o mal, faz o mal. Pessoas que nem conhecem Jesus, que às vezes são de nossa família, mas não conhecem Jesus, são do nosso círculo de amizade, mas não conhecem Jesus, ou do nosso trabalho, mas não conhecem Jesus. Aí na sua mente aí faz a listinha. Fala, Senhor, número 1, número 2, número 3. Não fala aí para o vizinho, não. Número 1, número 2, número 3. Enquanto eu estiver orando, abençoa. Fala, Senhor, agora é possível, pelo Espírito Santo é possível. Estou meio chateado, estou meio magoado, é até difícil dessas palavras sair aqui da boca, mas pelo Espírito Santo é possível. Eu não vou ser igual a essas pessoas, eu vou ser igual a Jesus. Eu vou ser igual a Jesus, e o mundo vai saber que eu sou o teu discípulo, e o Pai vai ser glorificado, porque eu vou ser transformado pelo Senhor e pela tua graça. Você não vai ter do que se orgulhar. É tão difícil ser igual a Jesus, que a gente só consegue ser igual a Jesus agraciado por Deus. Então a gente não vai ter do que se gloriar, se cada vez mais formos santos, amorosos, compassivos. A gente saberá que é a vida abundante de Jesus que está fluindo e a glória dele. Oh, eu sou mais santo, não. Quando fala que é mais santo, já é menos santo. Sempre tem uma mudança, tem uma graça, tem uma misericórdia, a honra e a glória são do Senhor. Eu quero orar, mas você vai orando junto aí, tá bem, irmão? Todo mundo juntos? Não fica parado assim, passivo não. Faz sua listinha na sua mente. Começa a orar, vou dar um tempinho aí para você, enquanto eles cantam, você faz a sua listinha, já vai orando. No final da música que eu vou clamar. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há.
Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo meu ser. Jesus é o centro de todo meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Ele é o centro, Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, declaramos que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Ele é o centro da igreja. Jesus é o centro, diz a igreja. Jesus é o centro, diz a igreja. Essa é a nossa esperança. Um dia Ele virá. Como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, vamos terminar dizendo que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem. Mais uma vez declaramos que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Aleluia. Pai amado, nesse momento nós oramos falando ao Senhor que nós escolhemos ser discípulos de Jesus, escolhemos nos entregar completamente, mas o Senhor sabe que é difícil, o Senhor sabe que é difícil, o Senhor sabe que lá no trabalho, por questão de disputa de promoção, tem muita inimizade, e tem inveja, tem ciúmes, tem maldições, às vezes tem até invocação de espíritos malignos. O Senhor sabe também nas famílias,
Quando chega a hora das eleições, muitos brigam. O senhor sabe também, na hora de fazer a partilha da herança, também tem briga, com muita inimizade, muito ódio. O senhor sabe que na nossa rua tem gente chata, lá na escola, lá no trabalho, e tem situações muito difíceis e complicadas. Mas nesta noite estamos falando que queremos ser discípulos de Jesus. Estamos falando também que é difícil, mas com Jesus é possível. Por isso agora nós escolhemos amar os nossos inimigos, os perdoando. E nós escolhemos também fazer o bem para aqueles que nos odeiam. E nós escolhemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam, falando que eles têm um encontro real e pessoal com Jesus, que eles se arrependam, que eles se constranjam, que eles percebam que essa luta pela coisa temporal, passageira, não tem nenhuma importância. O que importa é o Senhor, o teu reino, a tua vontade, o teu perdão, a tua salvação. E nós escolhemos também, Senhor, orar por aqueles que nos maltratam. Poderia ser a Rússia e nós fôssemos ucranianos. Nós oraríamos agora, nesse momento, pelo presidente da Rússia, pelos exércitos inimigos, clamando a libertação do Senhor, a misericórdia do Senhor, o fim da guerra, mas ao mesmo tempo orando para que o adversário se arrependesse, parasse, fosse perdoado e salvo. Nós escolhemos abençoar quem nos amaldiçoa, nós escolhemos orar por aqueles que nos maltratam, nós escolhemos fazer para as pessoas aquilo que nós gostaríamos que elas fizessem para nós, e nós escolhemos amar os inimigos, e nós escolhemos fazer o bem para aqueles que nos odeiam. Nós escolhemos, e nós iremos fazer, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Nós faremos por meio do tronco da videira que é o Senhor Jesus, por meio de sua graça, do seu poder e de sua misericórdia. Nós escolhemos ser sal da terra e luz do mundo. Por isso abençoamos os nossos familiares que precisam encontrar Jesus. Abençoamos nossos círculos de amigos e vizinhos, colegas de trabalho, de estudo. Nós os abençoamos para que eles tenham um encontro real e pessoal com Jesus, sejam mudados, transformados e tocados pelo Evangelho, pelo teu poder, pela tua presença. Senhor, revele-se a eles, que eles também tenham um encontro real e pessoal com Jesus. Colocamos os nossos familiares que ainda têm corações endurecidos na presença do Senhor, para que tenham um encontro real e pessoal com Jesus. Aquilo que é impossível para os homens é possível para o Senhor, e nós os abençoamos e recebemos novidade de vida para eles. Oramos no poderoso nome de Jesus. A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam conosco desde agora e para sempre. Amém.